Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos para o finalzinho de mais um capítulo dos criminosos arrependidos no livro O Céu e o Inferno. Estamos finalizando mais uma jornada e semana que vem começamos outra, mas temos dois relatos muito importantes ainda na noite de hoje. E antes de iniciarmos, vou convidar para a prece inicial a Mari. Por gentileza, Mari. Boa noite, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir? Tá ótimo. E vamos serenando o coração, acalmando nossos pensamentos, de nosso dia a dia, da nossa vida tribulada. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade desse estudo, os espíritos amigos que nos reuniram para conhecer um pouquinho mais dessa doutrina, a Jesus que sempre nos intui, nos guia a tomar as melhores decisões. A gente tem uma semana calma, tranquila, que a gente consiga praticar tudo que vem sendo estudado durante esse tempo, que as boas vibrações do estudo cheguem à casa de todos nós, à casa de quem vai ouvir esse estudo posteriormente, e que a gente também possa emanar boas vibrações ao nosso amigo querido Rafa, para toda a família dele, a esposa, a filha, toda a família, no trabalho, no seu lar, que ele consiga estar sempre acompanhado dos bons espíritos, sendo intuído, a amenizar toda e qualquer situação, a criar um ambiente mais favorável, mais tranquilizador, aonde ele se encontre. Graças a Deus. Muitíssimo obrigado, Mari. Vamos então para a mensagem da noite. Vamos. Boa noite a todos. Boa noite, Estão Camila. me ouvindo? Perfeitamente. Então, a mensagem é do livro Objetos de Luz, é psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o título dessa mensagem é: Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Pilatos, que falou isso, né? E esse trecho está em Mateus, capítulo 27, versículo 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazemos os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam indebitamente a aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava. No monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-o, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens, e a fugirem espavoridos ao sacrifício do testemunho. Grande maioria procede a modo de Pilatos, e pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus,
e acaba crucificando, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação de Pentecostes, segue-o sem condição até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo justo o bem, não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então é isso, né? Fica o questionamento. Se a gente tem colocado, né, Jesus como exemplo e modelo da nossa vida, né? Não é só seguir por seguir, né? Não é só o seguir de ir atrás dele, né? Mas é seguir o exemplo, né? Transformar os atos dele num padrão para nossa vida. Então que a gente consiga cada vez mais ter o mestre realmente, né, como um guia que guia, né, a gente, mas também como um modelo a ser seguido, né, na prática. Excelente, Camila. Obrigado, viu? Muito bom. Bem, agora eu vou convidar a Aninha para trazer o nosso primeiro relato da noite. Aninha, fica à vontade. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Tá, boa noite. Eu fiquei com o caso do espírito confinado. Um espírito confinado. Esse caso aconteceu é, especificamente numa casa perto da. Eu tinha até pesquisado para saber se isso era uma cidade ou um bairro, sabe? Local. É Castelnaudary, algo assim. É uma comunidade francesa. E nessa casa pequena, estavam se ouvindo muitos barulhos estranhos e estavam acontecendo muitas manifestações, que levou aquele título, né, de Casa Assombrada, como a gente conhece. Então, a casa chegou a ser exorcizada, mas não teve nenhum tipo de resultado. Daí, um proprietário chamado Senhor aliás, ele tinha ido morar nela, mas morreu depois. Então, o filho dele quis mudar para lá. Mas aí, quando ele foi entrar em um dos quartos, ele levou uma baita de uma bofetada, né? Literalmente. E, tipo assim, não tinha mais ninguém na casa, tava só ele, né? Então, ele concluiu por si mesmo que havia sido uma fonte oculta e acabou abandonando a casa. Na região, em torno dela, tinha a tradição que um grande crime havia sido cometido ali naquela casa. O que é que aconteceu? Evocaram, né, esse espírito na Sociedade Espírita de Paris, em 1859, e foi uma manifestação muito violenta. E bem que tentaram acalmar o espírito, mas sem sucesso. São Luís, ele foi questionado, né, o porquê do comportamento daquele espírito tá sendo daquela forma. E São Luís diz que é um espírito assim da pior espécie. Ele era um verdadeiro monstro. Isso foi palavras de São Luís, né? Então, eles fizeram todo aquele esforço para levar ele até a reunião, mas ele não puderam forçar ele a escrever, né? E por uso do seu livre-arbítrio. E aí questionaram a São Luís se apesar desse espírito ser isso tudo, né, de pior espécie, um verdadeiro monstro, se ele é suscetível de melhora, ou seja, se há futuro para ele. Eu achei muito interessante a resposta que São Luís disse, por que que ele não seria? Todos não são, este como os outros, né? Então, assim, todos os espíritos, por mais endurecidos que sejam, eles irão evoluir, né? Eles irão cair em si. Mas as dificuldades no caminho, né? Todos nós iremos encontrar. Então, por mais que o espírito seja perverso, o bem, uma hora vai atraí-lo. E aí, São Luís pede para orar por ele e pediram para esperar por um mês e evocá-lo novamente. E assim foi feito, né? Passado um mês,
o espírito foi evocado e ele parecia mais acessível, um pouco mais submisso, arrependido. E aí a toda a trama, né, desse espírito se rolou que ele morava, né, naquela casa. E naquela casa ele matou o seu irmão por ciúmes e rivalidade. Então ele cortou a garganta do irmão enquanto ele dormia. E passado alguns anos, ele fez isso com a esposa, né? Que se eu não me engano seria a cunhada dele. Eu entendi que era a cunhada dele. Então ele matou duas pessoas dentro daquela casa. Esse aí morreu tempos depois, com 80 anos, e nunca respondeu pelos seus crimes. E aí o que foi que aconteceu? Ele morreu, né? Mas ele não deixou de praticar o mal. Então ele sempre estava envolvido em alguns acidentes ali naquela casa, né? Ele tinha um aspecto assustador, de acordo com um dos médios da reunião. Ele estava vestindo uma camisa cheia de sangue e segurando um punhal. E aí São Luís, ele questiona São Luís qual o tipo de sofrimento que esse espírito está submetido. E São Luís diz que é um sofrimento muito forte, né? Porque ele teria sido condenado a permanecer naquela casa que ele cometeu os crimes e ele não poderia sair daquela área. E constantemente ele estava pensando nos crimes que ele fez. Ele via constantemente os assassinatos, né, que ele havia praticado. Então, para esse espírito, ele estava sendo condenado àquela tortura por toda a eternidade. Quando não, quando ele não está circunscrito à casa e ele vai para o espaço, né, ou seja, ele sai daquela zona, ele fica vagueando nas trevas, né, e se sente sozinho. E aí, pergunta André Luiz, ou pergunta a São Luís se havia algum meio de fazê-lo sair da casa e qual meio que seria. E a resposta era orando por ele, né, gente? Parece uma fórmula assim tão básica, né? A gente já viu nos estudos que a fórmula é sempre a oração. O recurso imediato é a prece. Mas ele disse assim: vou, tem que orar e não mandar orar. Por isso que os exorcismos não estavam dando certo, porque para eles não tem importância, não é algo do coração. A prece a gente aprende no Espiritismo que a prece não precisa ter fórmulas, nem ser rebuscada. Basta ter sentimento, basta ter vontade, basta ter o pensamento naquilo. E esse espírito ficou nessa situação há mais de 2 séculos. Ele não consegue ver o tempo passar, porque ele não dorme, né? O sono não existe para ele, então é como os espíritos dizem, é um sofrimento eterno, ou seja, o tempo não passa, né? E às vezes é um tempo até bem longo, principalmente quando são espíritos sofredores, porque se a gente for comparar a situação de um espírito bom, né, e um espírito sofredor, o tempo vai se arrastar para os que sofrem. Mas para o espírito que está lá, né, trabalhando, devotado ao bem, o tempo passa rápido. E a gente pode até sentir isso encarnado, né, gente? Quantas vezes a gente está sofrendo, passando por uma dificuldade, e o tempo para, né? Parece que o tempo pausa. E a gente tá, quando a gente sai daquele momento e começa a ficar engajado em alguma atividade, o tempo começa a correr. Questionado também de onde é que veio esse espírito antes dessa encarnação. E a resposta foi que era um espírito que viveu entre os povos mais ferozes e selvagens e que tinha vindo de um planeta inferior à Terra, um réprobo, né? Um exilado. E aí ele vem falando, né? Sobre as punições, sobre o rigor das punições, e aí os espíritos vão refletir que tudo, tudo vai levar em conta a extensão dos erros, a extensão do quanto esse espírito tinha consciência, tinha saber, do quanto ele realmente estava envolvido ali, se ele tem algum tipo de moral envolvida, de moralização ou não. Então, tudo isso vai refletir no seu estado de sofrimento
ou não, né? Então, a Kardec, depois disso, ele vai fazer uma nota, né? Ele vai discorrer um pouco. E eu achei muito interessante a parte em Kardec em que ele diz que no mundo dos espíritos há prêmios para todas as virtudes e há também penas para todas as faltas. E mesmo as faltas que a lei humana não alcança, sobre ela a lei divina sempre incidirá. Então a gente nunca pode pensar assim, quando a gente lida com o espírito criminoso, ou vê esses crimes brutais que assolam a nossa humanidade, e achar que a humanidade está perdida, porque a impunidade pode existir nas leis humanas, mas nas leis divinas não. Tá aí esse espírito há mais de 2 séculos, nunca respondeu por seus crimes em vida e há 2 séculos que sofre na erraticidade. A gente pode crer que a impunidade existe? A impunidade não existe. E aí, Kardec ele vai refletir mais na frente, dizendo assim, que eu vou ler esse trechinho porque eu achei bem interessante, que deve-se observar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são punidas por castigos algumas vezes muito diferentes, conforme o grau de adiantamento intelectual do espírito. Isso a gente já conversou, né? Que Deus, a justiça divina, tem leis específicas para cada um de nós. Então, não há como a gente pensar como a gente vê no caso dos suicidas, né? Que todo mundo vai ser, vai sofrer da mesma forma, vai resgatar do mesmo jeito. Não, vai depender do grau de comprometimento que a gente tem. Então, quando a gente for lidar com espíritos mais atrasados, de uma natureza mais primitiva, eles os seus sofrimentos, as suas percepções vão estar ligadas mais do ponto de vista material. Então ele vai ver o punhal na mão, ele vai ver a camisa cheia de sangue, ele vai ver as angústias mais ligadas a formas físicas. Quando é um espírito que já tem inteligência, já tem uma sensibilidade mais desenvolvida, seus sofrimentos serão mais do ponto de vista moral. Então ele vai sentir solidão, ele vai sentir as angústias, ele vai se sentir as frustrações. Então, para cada um, uma sentença ou um desdobramento diferente. E Kardec ele vem fazer uma reflexão tão bonita sobre o Código Penal Divino, falando da bondade, da sabedoria, da previdência de Deus para com todos nós. E que essa providência, esse cuidado que Deus tem se revela nas coisas mais pequenininhas. Do- Quantas vezes a gente já conversou, né? Que Deus leva em consideração tudo, até aquele pouquinho de bem que a gente fez. Esse pouquinho de bem vai fazer a diferença, vai ser lembrado, não vai ser esquecido. Então, isso nos traz consolação e nos traz esperança, porque a gente sempre vai ter um meio da gente se reabilitar, da gente se reencontrar, da gente se arrepender. Tudo vai ser levado em consideração. E aí Kardec faz uma comparação com os dogmas das penas eternas, né? Em que todo mundo é jogado no mesmo jugo, né? Todo mundo é sentenciado da mesma forma, com o mesmo peso, com a mesma medida, e que não há tábua de salvação. Ou você vai para o mármore do inferno e boa sorte lá. E lá você vai estar junto com as piores espécies de espíritos que cometeu coisas mais absurdas. E ele conclui dizendo assim: de que lado está a verdadeira justiça e a verdadeira bondade? Continuando na evocação, é, eles questionam para São Luís de que o espírito, né, esse espírito desse assassino, apesar da inferioridade, ele é sensível a alguns efeitos da prece, e eles tinham percebido através das outras experiências que também funciona contra os espíritos perversos e de natureza bruta, né? E eles se questionam como pode então
que espíritos mais esclarecidos e de inteligência mais desenvolvida demonstra, né, é, demonstra zombaria, riso, né, que não os toca o coração. E aí eles respondem dizendo que a prece só é eficaz para o espírito que se arrepende, né? Então, por mais que o espírito seja endurecido, se aquele espírito não está aberto a um pouquinho de arrependimento, a prece não vai ser eficaz ainda para ele, né? Então, mas mesmo assim, a gente não pode deixar de orar por eles. A gente deve orar por eles, porque cedo ou tarde a prece alcançará o coração deles. Vai, sabe aquele ditado, né, que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é, que nem em relação à prece. É que nem evangelização espírita, em que a gente só vê a criança uma vez na semana e a gente se questiona, será que eu estou fazendo diferença para essas crianças, né? Só estão aqui com a gente uma hora, uma manhã do sábado, do domingo, e o resto do dia, né, das vidas delas estão no meio em que vive, na escola. Faz total diferença. Como diz, né? Cedo ou tarde, é uma sementinha que a gente planta no coração dessas pessoas, e em algum momento elas vão lembrar. Esses espíritos irão lembrar dos ensinamentos que receberam, né? Então, e aí Kardec faz uma analogia com as doenças, né? Que às vezes tem doenças que elas vão passar por um longo período de tratamento para se curarem. Não vai ser uma cura imediata, né? Demanda tempo, demanda paciência, enquanto outras doenças não, tomou, curou. Então, se a gente é espírita e a gente tem a ideia de que todos nós, além de nós, né, todos os espíritos, eles serão perfeitos. E que por mais que endurecido e bruto o espírito seja dedicado ao mal, ele não vai ser para sempre. Então a gente sempre deve orar por esses espíritos sofredores, pelos espíritos que estão voltados ao crime, mas que não serão criminosos para sempre, porque a gente está plantando a sementinha do bem naquelas pessoas. E uma hora elas vão cair em si. É um ensinamento muito importante, gente. Isso aqui, a gente pode até pensar, mas a gente já falou isso várias vezes. Mas a gente precisa falar várias vezes, porque parece que a gente esquece disso. No nosso dia a dia, vendo os noticiários, vendo a impunidade da nossa justiça. Mas a gente tem que pensar nisso aqui. É nisso aqui que a gente tem que pensar. Nesses momentos de desilusão, de desesperança. Nós somos espíritas, nós acreditamos no progresso dos espíritos, nós acreditamos no poder do bem, no poder da oração. Então, mais do que nunca, a gente precisa fortalecer a nossa fé, lembrar no que acreditamos. E aí, aquela pergunta clássica, né, que todo mundo tem um pouco de curiosidade: se esse espírito fosse reencarnar, onde é que ele estaria? E aí ele fala, né, que tudo depende do arrependimento que esse espírito demonstra. E aí Kardec relata, né, que tiveram várias evocações, várias conversas, e que esse espírito ele foi mostrando uma transformação notável do ponto de vista moral. Olha só, um espírito embrutecido já apresentando melhora, parece a visita do médico no hospital, né? Para dar alta para o paciente. E aí começa, já não há mais um diálogo com São Luís, já é o diálogo com o espírito enclausurado. E aí perguntam para ele, né? Porque ele não quis escrever, porque não queria, porque era ignorante, era bruto. E aí questiona se eles já podem sair da casa quando ele quer. E ele diz que tem permissão de sair porque ele vai para lá, né, para dialogar. E então ele admite que aproveita que são bons conselhos que ele recebe, que ele começa a ter esperança com esses diálogos. E aí quando pergunta assim, como se a gente pudesse te ver, como é que a gente te veria? A resposta, de camisa e sem um punhal. Então olha só, já não tem um punhal, já é um progresso, né, gente?
Então, pergunta se o filho do senhor D, que recebeu a bufetada, né, retornasse a casa, será que ele faria algum mal? Ele responde, não, porque eu estou arrependido. Mas e se quisesse te desafiar? Aí ele admite que ele ainda está em processo de reabilitação, ele está buscando, né? Ele ainda se mostra como uma pessoa, um espírito ainda fraco, ele ainda se chama de miserável. E aí ele fala, né, que não tinha consciência de nada do mundo, que ele só viu o crime dele, que ele não podia deixar a casa, e quando vagava no espaço eram as trevas, né, como o São Luís já havia falado. Então, ele, depois dessas evocações, ele diz que ele sente mais remorsos, né, que ele e o remorso já é o arrependimento, né, gente? Então, ele já não é mais obrigado a ficar naquela casa, porque ele tem permissão de andar pela terra, ele procura esclarecer-se através do que ele vê. Então, ele busca compreender melhor os erros dele e sofre menos, né? E as esperanças aumentam. E aí ele perguntam para ele se durante o isolamento ou até mesmo cativeiro, se ele sentia algum remorso. E ele disse que não tinha, por 2 séculos, gente, não tinha sentido nenhum pingo de remorso, por isso que ele sofreu tanto. E aí ele termina, né, agradecendo às pessoas que tiveram piedade dele, que estiveram de prontidão para esclarecê-lo. E Kardec, ele lança, né, umas reflexões de que aquela evocação desse espírito que estava enclausurado não era um acaso. A espiritualidade viu a oportunidade desse espírito se arrepender. Então a gente às vezes recebe os espíritos nas nossas reuniões mediúnicas e não sabe o trabalho que deu para levar aquele espírito para lá e do quanto é importante a gente estar educado na questão do diálogo, na questão da mediúnica, para ajudar a espiritualidade ao invés de atrapalhar, né? Então, ele fala, né, que a evocação é um dos meios é um desses caminhos que Deus dá para a salvação das criaturas, né? É um meio em que esses espíritos podem ser assistidos. E também lembra das preces coletivas, que às vezes a gente banaliza muito o poder da oração. E ele reforça que as preces coletivas também devem exercer sua conta de influência sobre os espíritos que estão abertos ao arrependimento. Então, através da mediunidade, através do diálogo, através das evocações, é mais uma prova da solicitude de Deus. E essa solicitude é para todos nós, o quanto a fraternidade pode se manifestar nas pequenas coisas que a gente nem dá valor, muitas das vezes, como no caso da oração. Então, a gente tem esse caminho do diálogo, das evocações, das orações, um caminho de exercício de caridade, mostra o quanto útil, efetivo e sérias podem ser as evocações. E ele encerra dizendo que aos espíritos sofredores jamais faltou esse auxílio em época alguma e que as evocações abram uma nova rota de salvação. E nós encarnados, olha só, nós encarnados ganhamos ainda até mais, porque aí a gente tem, além da oportunidade de fazer o bem, uma forma de refletir ainda mais aqui na Terra e mudar de conduta aqui ainda na Terra. E assim a gente se prepara melhor para quando a gente desencarnar, a gente não tiver, né? A gente não vai estar nessas reuniões mediúnicas sofrendo, chorando, se lamentando. É ao contrário, que a gente possa ir numa reunião mediúnica para ajudar também. Então, esse é o caso, né, do espírito confinado. Eu espero que eu não tenha passado do tempo, mas ele traz reflexões muito bonitas, sabe? Kardec tá aí é interessante porque os criminosos são os últimos que a gente lembra nas orações, né? Geralmente são os primeiros que a gente maldiz. É isso. Lindo demais, Aninha. Muito bom. Esse relato aí, ele tem uma
pancada de bons ensinamentos pra gente, né? É, Kardec estava E, inspirado. Tavi, você trouxe muito bem todos eles. Muito Obrigada, amigo. obrigado. Vamos para a nossa super aula agora com o trio Parada Dura, Pri, Ellen e a Silvia, que vão trazer o último relato do capítulo. Gostaria de saber quem será a jovem que fará a introdução dele. Boa noite. Eu Boa começo, noite. mas Silvia, que vai antes, compartilhar para gente a tela dela. Excelente. Boa explanação. Obrigada. A gente preparou esses slides para ajudar, né, a organizar, e por ser um relato muito grande, antes de começar, eu já aviso que foi uma experiência maravilhosa fazer esse trabalho em grupo, em equipe. Pode fazer mais vezes com a gente, né? E enfim, para não tomar muito tempo, agora que apareceu, é, a invocação, né? O espírito que a gente pegou para ler é o Jacques Latour. Eu falo Latour, né? Não sei se estou pronunciando certo. E pode passar, Silvio, para adiantar. Inicialmente, né, a única informação que a gente teve foi essa, né, que foi um assassino condenado pelo Tribunal Penal de Fos e executado em setembro de 1864. Tinha dado um Google, tinha aparecido algumas coisas, inclusive fotografias, mas como estavam diferentes, eu não tive muito tempo de pesquisar para saber a veracidade, então eu preferi não trazer. Mas fica, né, a curiosidade de alguém. Pode ir lá, Silvia. Então, gente, chegada, né, do Jaques foi espontânea e através de uma médium que ela foi convidada a escrever. De início, ela se sentiu muito agitada e começou a escrever de uma forma violenta e de uma letra, inclusive, um pouco inelegível, né? Não conseguia entender direito. E eram as seguintes palavras, né? Arrependo-me e arrependo-me. E embora, né, a comunicação ela foi inesperada, obviamente os médiuns presentes nessa reunião mediúnica, nessa comunicação, dirigiram a ele palavras de conforto e o convidaram a falar sobre aquilo que ele tivesse sentindo, né, e tivesse vontade. Pode ir, Silvia. E questionaram para ele, né, o motivo que ele foi até eles, né, entre muitas aspas, sem ser que fica grosseiro falar sem ser convidado, né, mas foi o início e ele respondeu, né, vi que sois almas piedosas e tereis compaixão de mim, enquanto outros evocam-me mais por curiosidade do que por verdadeira caridade. Ou então afastam de mim horrorizados. Eu acabei lendo o que estava marcadinho aqui no livro. E esse foi o início, né? E continuou alguns sentimentos envolvidos nele que ele começou mesmo a falar. E como passar, Silvia? Eu resumi melhor aí. Eu leio aqui. Ele sentiu muito desespero, angústia. E ele descrevia todos esses sofrimentos dele em um tom muito doloroso. Ele estava muito arrependido de tudo e implorava novamente por. Ele falou muitas vezes, pediu muito, muito piedade ao longo das falas dele. E aí pode passar. E depois, né, dele ter toda essa fala dele, todo esse relato desse arrependimento, e sabia, né, que lá onde ele estava, ele se sentiu muito seguro. Ele contou um pouquinho a respeito do despertar dele, né, que ele lembrou
da guilhotina que o cortou. Então, pelo menos, gente, isso foi meu, tá? Que me fez perceber que foi assim que ele foi executado, né? E dizia que a dor que ele tinha sentido no despertar dele não comparava com o sentis, né? Que sentiu, né? Com relação à execução dele. Ele via as vítimas estavam à volta dele, ou seja, a gente percebeu, né? Ele era um assassino e todas as vítimas ele estavam à sua volta perseguindo. Ele via mar de sangue, cheiro de sangue. Ele perguntava muito aos médios se eles estavam vendo, se eles estavam sentindo também esse cheiro de sangue. E via cadáveres, algumas imagens ameaçadoras. E ele comentou, né, que ele acreditava que após a morte não tinha nada. E no momento que ele teve o despertar dele, ele sabia que tinha, que ele estava sofrendo muito e que foi assim horrível. Tudo aquilo que ele estava vendo. Gente, teve uma curiosidade que eu esqueci de comentar e que é muito importante, né? Que ele foi executado em setembro de 1864 e essa aparição dele foi no dia 13 de setembro de 1864. Acho muito importante mencionar antes de passar para os próximos slides. Mas pode passar, Silvia. E as primeiras percepções dele, né, quando ele viu, e é interessante falar a data, porque foi um tempo muito curto, né, quando ele despertou, viu todo aquele sofrimento, todas aquelas vítimas o perseguindo, e ele tinha muita certeza naquele momento que ele tinha errado. E ele suplicava por perdão, ele sabia que ele estava merecendo aquele sofrimento, que era para ele. E ele começou a ter uma fala que eu achei muito, assim, até bonito, né, da parte dele. Eu não vou entrar muito nesse mérito, embora com muita vontade, porque mais pra frente vai ser dita, né? Que ele queria que todos os assassinos soubessem do seu sofrimento, soubessem tudo que ele estava passando, a verdade, para que eles não cometessem mais assassinatos. Ele acreditava, né, que sabendo a verdade, as pessoas não iriam mais fazer o mal por saber todo o sofrimento. E aí ele, né, ele contou, né, tudo aquilo que ele tinha feito, né, o mal, acho que não vale ler tudo, né, mas foi bastante maldade mesmo que ele fez com as pessoas. Pode passar. E aí, após, né, todo esse relato, eu confesso para vocês que enquanto eu lia, eu consegui sentir o desespero dele. É algo que a gente só pode hoje imaginar, embora eu tenha certeza que, né, a gente já passou por situações semelhantes, né, em desencarnações passadas, e eu senti bastante, né, esse desespero, essa agitação enquanto eu lia todo o relato dele, todo o pedido dele de misericórdia, de piedade. E os médiuns, né, após tudo que ele disse, o acalentaram, acalmaram, dizendo a ele, né, que Deus daria misericórdia a ele e que ele poderia, sim, né, retornar em uma nova existência para poder reparar e lembrou, né, que a duração desse castigo dependeria dele próprio, né? Eu já quero até fazer um comentário, né, inicial, sem querer atropelar as amigas, né? Mas como emociona, né, a leitura, né, do poderá retornar em uma nova existência, essa oportunidade de reparar o mal, de evoluir, como a Ana comentou no último relato, às vezes a gente diz, né, porque a justiça ela não acontece, tudo fica impune. E não é bem assim. A importância, né? E a certeza da reencarnação para que a justiça ela possa ser feita, né? E após convidou o Jacques, né, para poder fazer a prece do Evangelho. No Evangelho tem a prece para os espíritos sofredores e arrependidos, e foi essa prece que leram para ele e que ele conseguiu dar uma leve acalmada. Silvia? E aí, no dia seguinte, ele retornou a essa reunião e ele contou que sentiu uma melhora e que as terríveis imagens tinham se afastado um pouco. Claro
ele não estava bem, não estava leve e nada, mas que ele sentiu uma diferença após, né, a aparição, a evocação dele, e principalmente após a prece, né? Mais uma vez a importância da prece, repetiram, e ele agradeceu. A oportunidade, chegou a pedir perdão à médium que psicografou por ter, entre aspas, se apossado do corpo dela. E assim, gente, quando eu disse para vocês que eu senti esse mal-estar, aqui comentou que os próprios médios, a própria reunião, todos eles, né, sentiram esse cansaço, esse mal-estar. Eu só imagino como deve ter sido pesada essa reunião mesmo, né? E a própria médium ficou cansada, sentiu um mal-estar. Imagino o tanto de energia, né, que precisou ali. E ele disse que sabia que estava muito longe, né, de terminar essas provas, mas que ele já percebia Gente, já esse pode acabar? alívio, essa melhora. Pode passar. E alguns detalhes, né, sobre o relato dele. Que ele comentou, né, o que viu sobre as coisas horríveis, né, as aparições, e foi assim uma certeza, né, de alguém comentando, descrevendo tudo o que viu. E eles lembraram da alegoria mitológica de Eumênides, né? Eles ainda comentaram, né, que a princípio podia parecer tão ridícula, né, mas que não, né, que essa alegoria, né, na verdade, os Eumênides o perseguiam, né? Nossa, fugiu o nome aqui, tá até aberto. Aqui o nome, né? As Fúrias, né? Que eu conhecia o nome inicialmente como as Fúrias que perseguiam ali, eram os demônios, e às vezes a gente lê sobre isso, né, em mitologia, nas histórias, os demônios que perseguem no inferno, mas que não deixa de ser reais, entre aspas, né, ali, e a próprio relato dele confirmou tudo isso. E eles comentaram a respeito, né, do susto estranhamento que pode parecer sobre a mudança dele ter sido tão rápida, né? Afinal de contas, se a execução foi em setembro, e 13 de setembro, que houve a evocação, mas ele era mau, né? Porém, não orgulhoso. Ele tinha uma natureza mais selvagem, faltou a ele apenas um bom direcionamento, mas não era aquela pessoa orgulhosa que não negava sua culpa. Até tem uma notinha aqui, a 221, que diz: para o espírito culpado, que sabe de sua responsabilidade, o arrependimento está sempre próximo. Aquele que nega sua culpa ou revolta-se pelo orgulho, vive a ilusão de que Deus estaria lhe castigando por vingança. Então ficaria ainda mais endurecido, prolongando seus sofrimentos. Então ele percebeu inicialmente, né? Então acabou que foi mais rápido, entre aspas. Ele não negou a sua culpa e compararam com um caso, né, que vai ser lido mais à frente, o castigo pela luz. Eu acredito que não seja, né, aqui hoje. Interessante estar falando pelo tempo mesmo, né? E é isso, ele foi evocado novamente. Pode passar, Silvia. E foi evocado novamente, mas aí eu já passo a bola para minha amiga Ellen. Oi, amigos, boa noite. Sim, o nosso amigo vai agora começar as partes das comunicações dele, né? Então, como a Pri colocou, quando ele começou a se comunicar, de imediato tiveram espíritos levianos que quiseram atrapalhá-lo nessa comunicação e, ele começa dizendo que na Sociedade de Paris, né, onde ele vai apresentar o relato dele, o que ele estava sentindo, ele começa a sentir o início da reparação das suas faltas. E, como foi colocado pela Pri, ele sente que se todos os criminosos que fossem capazes de ler as palavras dele, a narrativa do sofrimento dele, eles teriam é como se fosse uma oportunidade. O discurso dele ajudaria esses espíritos
essas pessoas, né, nós, enquanto encarnados, a não chegar nessa senda que ele chegou, de tanto sofrimento, desse sofrimento atroz, né, que machuca, que fere, que é a dor moral que ele sente. E ele relata que não teve sentimento pior do que ele perceber que após a morte do corpo físico, que ele acreditava que era o nada, ele se reconhece que ele não estava morto como ele esperava. E não era o que ele imaginava, que seria o fim dos sofrimentos. Na verdade, começava ali as torturas indescritíveis. E aí é quando ele fala, né, que se ele pudesse, cada infeliz que eu fizer desistir da senda do crime, servirá para resgatar uma de minhas faltas. Ele fala que foi permitido ele se comunicar, ser liberto da visão das vítimas, né, porque ele via constantemente as vítimas, a questão do sangue, né, aquilo se repetindo na mente dele, e isso deixava ele profundamente angustiado, transtornado. Então ele diz que ele sente um alívio, que ele fica muito feliz quando evocam ele, porque nesse tempo em que ele pode se expressar, ele pode falar, ele deixa de ter contato com esse inferno que ele sente, né? E aí ele começa a falar e a entender a, a oportunidade que é dada através da prece, do alívio que é a prece de coração, a prece sentida para ele, né? Sendo que é concedido que a visão das vítimas, das pessoas com quem ele machucou, que ele feriu, né? Fossem momentaneamente afastadas dele. E aí ele reconhece o valor da prece, que ele fala: a prece faz tanto bem, eu estou mais aliviado, não sinto mais tão pesado o fardo que me martiriza. E então depois vem um médium. Em vez de pedir a Deus para livrá-lo, porque ele pede, né, na prece, que ele tivesse a oportunidade que fosse concedido a ele livrá-lo da visão de suas vítimas. Aí a médium fala que ela convida ele para orar com ela, para que desse, ao invés de retirar essa visão, desse, na verdade, forças para que ele pudesse suportar essa tortura expiatória. E ele reconhece que ela o sofrimento que ele sente ao rever o que se passou com as vítimas é o início da reparação dele. Ele começa a ver que é igualitário ao que ele fez o próximo dele sofrer, através da expiação, da reparação. E aí ele pede forças, né? Que ele tenha forças para suportar. Ele até diz que ele não acredita que essa dor ela foi retirada, e sim que ele ganhou mais firmeza na prova devido às orações, às preces que foram direcionadas para ele. Ele até fala aqui: compreendo que seja um meio de espiar mais rapidamente as minhas faltas. Ele compara qual uma operação dolorosa, ou seja, ela vai trazer dor, vai causar dor, mas lá na frente ela vai trazer os benefícios em função do que precisa ser expurgado, retirado, né? Então ele compara como se fosse quando a gente passa por uma operação, é necessário. É necessário para que eu possa voltar a ter uma saúde. No caso dele, é uma saúde espiritual, mental, para acabar com toda essa angústia que ele sente e que são devido às consequências dos seus crimes. Mas ele fala que, na verdade, tudo se deu em função da ignorância, né? Ele fala da se ele tivesse tido a oportunidade de de ter uma orientação mais direcionada, de acreditar que existe um Deus, que existe um Pai, ele não teria escolhido esse caminho. Então ele escolheu o caminho do mal, a gente pode dizer por ignorância, né?
e ele reconhece o valor da prece, porque ele fala que para suportar essa difícil expiação, a prece ela é realmente um mecanismo que lhe possibilita ele começar a fazer é como se fosse uma escadinha, né? Ele se arrepende, ele precisa da reparação, aí ele fala na nova oportunidade da vida, né? De ter essa capacidade de ele reconhece o erro que ele cometeu e isso causa nele um remorso, que é o início para que possa reparar as faltas, né? Ele cai em si cada vez que ele se apresenta nas evocações, ele traz mais um centramento dele, da real situação em que ele se encontra, do que levou ele a ocasionar, a vivenciar todo esse tormento. Ele se reconhece como um filho do pai, ele se reconhece com a oportunidade que é dada, ele não vê a hora dele poder ter uma nova oportunidade da reencarnação. E aí até o espírito amigo vai falar, aqui já na parte da médium, que o que ele não sabe é que ele vai ajudar os cúmplices dele, né, a se libertar já desse processo. Ele já vai começar o processo da reparação, ele vai intuir, aí ele fala aqui no texto, né, de casos em que os algozes, né, eles vêm, eles são intuídos e aí as pessoas vão e vão se confessar, porque aquilo fica na mente, e aí é o início de uma reparação, eles não suportam essa carga, né? A dor moral, ela é muito realmente pungente, né? Ela é muito marcante. E a gente vê tudo isso no relato dele, porque ele até fala aqui também dos padres, da visão dos padres, da questão do inferno, que é como se fosse histórias para crianças não tem veracidade, né? Não soa, não ressoa. A gente faz descaso, como ele fala, e que na verdade ele sente na pele o que de fato é essa dor moral. Não tem nada a ver com o inferno que sempre às vezes colocaram no nosso dia a dia, né, na nossa crença, essa crença do inferno, do fogo, de arder, não existe nada disso, né? Então ele é prova viva disso, porque ele sabe que não se compara nada do que foi dito, do que foi relatado, do que seria a visão do inferno. Porque, na verdade, o verdadeiro inferno é esse tormento que parece que nunca vai ter fim, né? De que essa dor parece que nunca vai acabar. E é por isso que, à medida que ele vai percebendo, ele diz: as suas bondosas preces aumentaram as forças. E conquanto minhas dores sejam as mesmas, eu já sofro menos. E aí ele volta para a última existência dele, né? E ele fala de. Ele faz até uma parte aqui do poema, que é um poema, né? A forma como ele diz da importância do que é a oração. Eu achei um verdadeiro poema, né? Quando ele relata aqui, orar é amar e amar é orar. Eu tô vendo, eu tô olhando pro relógio, eu tô vendo a hora passando. Mas sim, vamos voltar aqui. Aí ele fala que se tivesse oportunidade, ele não entraria nesse caminho. E ele quer justamente poder ajudar os irmãos, né, que buscam esse caminho equivocado e que, na verdade, ele não fez por uma maldade, assim, porque ele tinha a questão do desconhecimento pela ignorância, na verdade. Ele diz assim: eu esteja ciente que eu sou um espírito arrependido e meu arrependimento é sincero. E ele fala da gratidão que ele tem pela médium, né, pelas várias comunicações que foram dadas, e que ele pôde, a partir do momento que ele se viu livre daquelas visões, ele foi ficando cada vez mais sereno, mais centrado, e ele diz: eu estou livre dos grilhões, partiram-se, não sou mais um repobro, sou um espírito sofredor, mas arrependido. Então, ele é eternamente grato pela oportunidade que foi dada a ele de se refazer com a justiça divina, né? Mas seria isso que eu vou passar para a nossa amiga Silvia, senão o tempo não vai dar. Obrigada. Fiquem tranquilas com o tempo, tá? Segue o jogo.
O importante é trazer a mensagem. Acabei riscando o slide. Bom, arrependimento e a justiça divina. A gente vê nesse caso agora o arrependimento do Jacques, né? O relato dele revela as consequências espirituais das ações e o processo de arrependimento. E é um ponto essencial que a gente compreende a real gravidade das ações quando se arrepende verdadeiramente. O arrependimento é um sentimento doloroso, pois é a consequência despertando para os erros cometidos. É ele que inicia o processo de transformação moral, né? Então, o estudo agora entra na parte do estudo, né? O estudo analisa a experiência como exemplo da justiça divina e da regeneração moral. E a gente vai ver o arrependimento, o sofrimento por conta do arrependimento. O espírito, ele compreende a gravidade, o Jacques, ele compreende a gravidade dos erros que ele cometeu. E ele se arrepende amargamente. E e esse é um passo para a evolução moral, para a cura dele, para a evolução dele. A influência do arrependimento nas próximas vidas, né? Então, o arrependimento, ele influencia a evolução do espírito. Se tivesse se arrependido antes, a próxima vida dele, a sua próxima vida teria sido mais branda. Cada existência marca um progresso, saindo da fase da brutalidade para a regeneração, né? Então, Latour, ele compreendeu que se ele tivesse se arrependido mais cedo, a existência dele teria sido menos dolorosa. Aí a gente pensa, né? A gente leva ao entendimento que o progresso do espírito acontece gradualmente. Cada existência reflete esse nível de aprendizado anterior. Quanto antes a gente aceita os nossos erros, quanto antes a gente reconhece os nossos erros, se arrepende, mais rápido a gente trilha o nosso caminho da regeneração, da evolução. E aí vem o papel da memória das nossas faltas. Então, muitas pessoas se perguntam por que a gente não, o mal cometido, né, não deve ser apagado da memória, pois o espírito precisa lembrar-se dele para não repetir os mesmos erros. O espírito carrega consigo as tendências do passado e deve trabalhar para transformá-las. O importante é reconhecer o que foi feito e focar e focar na correção. Que a gente pensa, né, que muitos se perguntam por que a gente não esquece completamente os erros do passado. E a resposta está aqui, né? A gente precisa se lembrar para a gente, para evitar cometer os mesmos equívocos. A lembrança dos erros não serve para punição, mas sim para uma transformação, para uma vigilância moral. E nesse estudo nos leva a esse entendimento.
A justiça humana e a reabilitação. Latour, ele lamenta que a justiça humana não ofereça oportunidades reais de reabilitação. Criminosos muitas vezes são rejeitados pela sociedade após cumprirem suas penas. O desprezo e o abandono social podem levar ao desespero e à reincidência. Aqui, no estudo, o Latour, ele faz uma crítica à justiça dos homens. Ele percebe que as prisões, elas nem sempre cumprem o papel de reabilitar. E se nós formos analisar os nossos centros de reabilitação, a gente entende muito isso, né? Que está longe de cumprir o papel de reabilitação. E o desprezo e a rejeição que muitos sofrem, acredito que a grande maioria sofre essa rejeição social, frequentemente empurra os indivíduos que realmente eles conseguem se reabilitar e empurra esses indivíduos de volta para o crime. E isso nos faz refletir o que a gente pode fazer para ajudar na regeneração dos que erram e lembrar que todos nós erramos e que muitos de nós, provavelmente todos nós, um dia, em alguma outra vida, já cometemos crimes. E a justiça divina, né? Agora, a doutrina espírita, ela ensina que a justiça divina permite a redenção de todos. O arrependimento sincero é o primeiro passo para a reabilitação espiritual. Deus não absolve incondicionalmente. É necessário reparar as próprias faltas. Então, diferente da justiça dos homens, a justiça divina, ela permite sempre a redenção. No entanto, ela não é cega nem imediata, né? O espírito, ele precisa reparar as suas faltas, a gente precisa reparar as nossas faltas. Então, nós iremos reparar as nossas faltas. O arrependimento é o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando o espírito busca corrigir o que fez. E, para finalizar, a gente encerra o estudo refletindo sobre esses três pontos principais. O mal cometido não deve ser esquecido, mas transformado em aprendizado. O espírito carrega suas tendências e deve trabalhar para superá-las. A reencarnação é a chave para a redenção e o progresso. Tem uma frase: cada criminoso que desistisse do crime, ao ler suas palavras, ajudaria em sua própria redenção, em sua própria reparação. Então, o arrependimento é um processo necessário para o progresso do espírito. Então, que a gente tenha isso em mente. E que a justiça divina, ela é misericordiosa, mas requer a reparação dos erros. Erro é erro, precisa de reparação. A prece e a nossa transformação são as nossas maiores ferramentas de evolução. Que a gente possa lembrar desse caso e aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas e aprender com esse testemunho do Jacques Latour. É isso. Lindo demais, né? Nossa, acho que Kardec acaba
encerrando com essa cereja do bolo tão bonita dessas considerações finais deste depoimento, mas ele, querendo ou não, aborda todos os capítulos, né? Todos os relatos deste capítulo. Bem, parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram aí em trio. É muito bem explicado. Conseguiram juntar todas as ideias necessárias, né, que foram compiladas. É um capítulo um pouco mais extenso, mas parabéns, viu? Vocês conseguiram trazer as ideias que ele aborda com bastante, um bom resumo, né, digamos assim, porque querendo ou não, para se aprofundar não precisa de muito. É, antes de encerrar, primeiro eu queria saber se alguém gostaria de fazer algum comentário breve. Não? Então, bem, esse capítulo não posso nem falar muito mais do que depois dessas conclusões de ideia de Kardec, seria chover no molhado. Mas é importante, não sei se vocês se lembram que eu falei antes da gente iniciar esse capítulo, né? Que é justamente um capítulo onde a gente quebra paradigmas, né? Onde a gente desmonta conceitos que nós temos, de julgamento, de culpa, eh, toda aquela questão mais passional que nós temos, a gente precisa, neste capítulo especificamente, desmontar. E isso faz, querendo ou não, também com que a gente comece a enxergar as pessoas, principalmente aqueles envolvidos no crime, né, na nossa contemporaneidade, com outros olhos. Faz com que a gente consiga fazer, ou comece a fazer, a perceber os crimes, talvez com um olhar mais analítico, considerando aquele irmão um espírito doente da alma, que tem a necessidade profunda de prece, né, contínua de prece. A gente deve orar pelo que sofre, pelas vítimas, mas aqueles que são os suspeitos e acusados merecem tanta prece quanto aqueles, né? Porque, como a gente viu, essas preces são justamente o que vão fazer com que, em algum momento, aquela criatura se sinta tocada, lembrada, para que gere o arrependimento e aí, posteriormente, ela comece a sentir os efeitos dessa prece para que a auxilie e a fortaleça na sua caminhada, no seu progresso moral. Então, meus parabéns, meu muito obrigado. Espero que tenha acrescentado a todos vocês esse capítulo, para que justamente tenhamos um olhar maior para o espírito imortal. Certo? Então tá bom, gente. Já que ninguém quis comentar mais nada, eu não vou me prolongar muito mais, não é nem pelo tempo, mas é pelos conteúdos trazidos com tamanha excelência. Eu vou passar para a Silvia fazer o encerramento. Queridos amigos, queridos irmãos, neste momento em que encerramos esse belíssimo estudo, elevamos nosso pensamento ainda mais a Jesus, a Deus, e agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos hoje aqui refletindo sobre a justiça divina, sobre os erros, sobre os nossos paradigmas, sobre o arrependimento, que possamos reconhecer nossas falhas,
e buscar a nossa verdadeira renovação e transformação. Pedimos ainda, ó Pai, por todos os nossos irmãos que ainda se encontram em sofrimento, que ainda se encontram às sombras do erro, que ainda se encontram às sombras do arrependimento, que eles possam ser amparados, que eles possam ser acolhidos por espíritos de luz e guiados para a redenção. Abençoa-nos a todos nós, Pai querido, a todos que não puderam estar aqui presentes, a todos os nossos familiares, nossos amigos queridos, nossos irmãos menores, para que todos possam se sentir acolhidos, se sentir amados e que possamos nos reunir na próxima semana com muita saúde, amor, paz e boa disposição em continuar os estudos. Permaneça conosco, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigado, Silvia. Obrigado a Boa todos noite. pela companhia e também por ter ficado aí um pouquinho até mais tarde, especialmente na noite de hoje. Semana que vem teremos o início de um capítulo novo, Os Espíritos Endurecidos. Conto com a companhia de todos, com a participação de todos e nos vemos na próxima aula. Beijo e até mais. Beijos. Boa Até mais. noite. Boa noite.